Zerando Summer. Isso aí é basicamente o que acontece quando se junta um gado sad boy do Discord com uma empoderada leitora de dark romance que adora colecionar amizades masculinas. Começa com Tom, um garoto que cresceu ouvindo sad rap do Lil Peep e sertanejo, e por isso ele acredita que não será feliz até conhecer a morena. Por outro lado, temos a Summer, que diferente dele virou Red Pill cedo após a separação dos pais, e acredita que amor é só uma fantasia paranoica induzida pela mídia. Já no presente, Tom continua broxa num emprego que ele odeia, mas aí o chefe apresenta pra ele sua nova assistente, Summer. De início, Tom acha ela interessante, mas não ao ponto de seu subconsciente que fica embaixo obrigá-la a ficar mandando foguinho no Insta dela. Ainda mais quando ele ouve boatos de que ela é psicoticazinha de TPM. Mas aí certo dia a mulher entra no elevador com Tom escutando rap série de 7 minutos. E só pelo fato da mulher puxar assunto dizendo que gosta da mesma música que ele, isso é suficiente para seu neurônio reprodutor dar um boost na sua testosterona, fazendo ele acreditar que a Summer é o único ser capaz de tirá-lo do limbo da bronha infinita. O que no meu caso seria se alguém dissesse que gosta de King of Fights e que conhece a trilha sonora de cada estágio e de cada team do jogo. Mas de qualquer jeito, Tom passa os próximos dias tentando se aproximar da morena. E para isso ele dá para ela essa taça com bebida suspeita enquanto procuram saber mais um sobre o outro. Então Tom conta que fez faculdade de arquitetura, mas o sistema é foda e agora ele trabalha de escala 5x2 numa empresa que vai falir assim que o WhatsApp for lançado. A Summer conta que na faculdade era conhecida como a garota do cu, porque ela era mais limpa que a careca do Saitama indo na festa de Halloween de terno pra fazer cosplay de microfone. Então mais dias se passam e Tom conta pra sua amiga Mirin que zerou o estoicismo no YouTube. E ele e a Summer têm conversado bastante, que seus gostos são mais sincronizados que os bonecos de Minecraft dançando ao som de Be Together. Mas a Mirin solta que só pelo fato deles gostarem das mesmas bizarrices não significa que eles são alma gêmea. Mas Tom já tomou na Blue Pill e solta o dane-se pra Mirin. Só que mais dias se passam e Tom tenta chamar a morena pra brincar de sinuca diferenciado com sua cantada braba, mas pra azar dele, a mulher não completa a rima. Então, na sua última tentativa desesperada, Tom coloca o som da sua abertura de anime preferido na esperança de que a morena ache o som excitante ao ponto dela escorregar e cair de goiabão no jubileu dele. Mas é óbvio que a mulher só ignora passando reto, e a coisa só piora quando no outro dia ele cumprimenta a morena perguntando como ela passou o fim de semana. E ela responde que foi bom no tom de quem passou o fim de semana dando pra um bodybuilder de 1,90 m que sabe onde fica o clitóris. E isso é suficiente pra Tom desistir dela e chamar os amigos pra falar que não precisa de mulher, e que agora vai virar lobo solitário. Mas aí certo dia no trabalho, seu amigo e colega Ken anuncia pra ele que todos do escritório vão pro karaokê na sexta, incluindo, claro, a Summer. E Tom, claro, volta a ficar animado. Então no dia seguinte, todos se encontram no karaokê e Tom fica se babando vendo a Summer cantar. Depois ele se junta à mulher que tava com um amigo dele na mesa pra conversarem. Ken pergunta se a Summer tem namorado, mas a mulher diz que não, porque não curte a ideia de servir apenas como um humanoide e só passa a vida lavando a louça e carregando bronha de um macho peludo no seu ventre por 9 meses. Sem contar que encontrar o home padrão que ela vê nos Dark Romance é mais difícil que enfrentar o Rugal do 95 no Hard Mode. Mas diferente dela, Tom acredita que o amor é tudo lindo e que Red Pill é coisa de macho beta que tem medo de chegar nas mulheres. Já na volta, Ken já tava sob efeito da cachaça contando os maiores micos sobre o Tom pra Summer. E antes de ir embora, ele revela pra Summer que Tom gosta dela, e quando Ken vai embora, Tom até tenta esconder a bomba que o amigo soltou, mas aí Summer pergunta se o que o amigo disse é verdade. Então, sem muita escolha, Tom confessa que sim, porém como uma amiga. Mas Summer ainda não satisfeita e pergunta se ele gosta dela realmente como apenas uma amiga. E o corno do Tom novamente confirma que sim, se auto-colocando na friendzone eterna. De seguida, os dois ficam se encarando com essa cara suspeita, e depois Summer vai embora. Só que aí na segunda Summer, que havia tomado café antes de ir pro trabalho, resolve do nada meter um beijo de amizade colorida no Tom. Mas logo a bipolaridade toma conta e ela simplesmente pega os papéis e vai embora. Só que mais tarde, Paul, que já sabia do lance recente do Tom, entra na casa dele dizendo estar surpreso por ele ter pegado ela tão fácil, sendo que há semanas ele tava perseguindo ela, igual um psicopata esquisito ou igual carteira assinada seguindo o youtuber iniciante. Mas aí Summer, que também tava na casa, aparece causando um clima constrangedor. Mas por sorte ela diz não ter ouvido nada. Só que no momento em que ela sai, faz uma piada dando a entender que ouviu tudo. Então mais dias se passam e o casal vai até um home center pra brincar de casinha. Mas aí os dois entram num quarto fake pra conversarem deitados. Só que antes eles veem uma família asiática encarando eles com essa cara de TPM. Ué, eles queriam ver o que num quarto? Ver o casal brincando de sinuca, literalmente? É mesmo que tu querer jogar Sigma Boy pra tirar o estresse. Enfim, depois a família se retira. E Summer aproveita pra deixar claro que ela até pode liberar a perseguida, mas não quer nada sério com ele. E Tom, que diferente dela já tava até pensando no nome dos filhos, mente pra ela dizendo que tá tudo bem, com medo de voltar pro limbo da bronha infinita e confiando que pode fazer ela mudar de ideia na base do jubileu. Depois falam que a Summer é a tóxica manipuladora da história, vai entender. Então mais tarde Tom leva a mulher pra sua casa pra continuarem a conversa embaixo do cobertor. Só que antes ele sai pro banheiro dizendo que vai tirar água do joelho no tom de quem na real vai tomar o Tadalinha. Mas na verdade ele só foi pra dizer pro seu subconsciente pra não se iludir com algo casual. Só que aí ele volta pro quarto e vê a mulher já com os glúteos de cima pra fora, o que é suficiente pro subconsciente de baixo fazê-lo esquecer de tudo o que disse. E o resultado é que no dia seguinte Tom vai pro trabalho mais alegre que vencedor de tigrinho, tanto que até a pomba do Twitter pousa nele com a mesma aura. Então é aqui que esse bicho veio parar. Enfim, vários dias se passam e o casal que já tava mais íntimo vai até uma loja pra comprar um vidro X pouco suspeito pra assistirem e depois tentarem aplicar o que foi mostrado no vídeo. E não é o que você tá pensando, principalmente você YouTube. Relaxa que é só o Tom mostrando pra Summer como instalar o ralo no banheiro. Confia. Então no outro dia Tom leva a mulher pra mostrá-la como o design dos prédios é feito e depois ele a leva pra conhecer o seu lugar favorito, onde a mulher pede pro macho desenhar um prédio no braço dela, já que ele é arquiteto, onde início tenta resistir, mas logo mete no braço dela esse desenho brabo que provavelmente a avó vai olhar e falar que é o castelo infinito dos demônios de Kimetsu no Yaiba. Já no outro dia, Sim finalmente leva Tom pra sua casa, onde ela conta seu sonho emocionante em que tava surfando numa água viva na velocidade da luz enquanto escutava Bluebird no Spotify. E pra finalizar, Summer
Summer diz que nunca contou isso a ninguém e faz Tom se achar especial pra ela, achando que finalmente a mulher caiu na lábia Blue Pill dele. Eu me sinto foda. Já no dia seguinte, os amigos tentam entender se Tom é namorado dela ou um amigo colorido. Tom diz que não tem certeza disso e não liga, mas os amigos continuam pagando de coach de relacionamentos, insistindo que ele descubra o que ele é. Então Tom esfrega na cara que um deles tá na seca desde a 7ª série e o outro só ficou com uma única mulher na vida. Só que mais dias se passam e dessa vez, quem pressiona o Tom a esclarecer as coisas com a Sam é a Mirim estoica, dizendo pra ele falar logo com ela antes que seja tarde e ele encontre ela na cama com um bodybuilder com a cara do Giga Chad que tem a pistola maior que a de um pé de mesa. Então mais tarde Tom pergunta pra Summer o que realmente tá acontecendo entre eles, sendo que a mulher já havia dito que só quer algo casual. E obviamente a mulher fala que não sabe e o que importa é que eles estão se divertindo e foda-se esse negócio de namorar ou não namorar. Já no outro dia, Tom fica falando igual um gado pro amigo que ele já tá apaixonado pela morena e das coisas que ele gosta nela. E o amigo lúcido já sabe que isso vai dar merda e possivelmente terminar no Red Pill Cast. Mais dias se passam e o casal decide ver arte moderna. Eu sei que isso pode parecer bosta, mas é uma real representação do que arte moderna tem se tornado. Uma bosta. Então, no dia 259, o casal vai num bar, onde Tom fica endeusando a Sam, dizendo que diferente dela, as outras mulheres não sabem se vestir e só ficam usando maquiagem parecendo um palhaço. Mas acontece que nessa hora, Sam já tava entrando no modo TPM. Só que aí um primo rico comedor de amigas aparece já chamando a mulher do outro pro fight. Mas acontece que diferente das mulheres daqui do bairro, a morena não libera pra alguém só porque tem Ferrari. Mas antes de vazar, o primo talarico chama Tom de beta. E Tom ofendido vai de street fight no comedor de amigas. Mas aí o talarico se levanta e vai de King of Fight no gado otário. Já mais tarde, na casa da Sam, Tom fica se orgulhando de ter apanhado do riquinho, enquanto Summer chama ele de gado, dizendo que ele não precisava defendê-la. E obviamente Tom fica todo confuso e bravo com ela, mas quem é entendedor tá ligado que provavelmente ela pretendia processar o talarico por assédio. Então mais uma vez Tom exige uma resposta clara do que eles são. E Summer até tenta colocá-lo na friendzone colorida, mas pra Tom isso são apenas migalhas. Ele quer mesmo é se sentir completo, tendo uma vida de casado, com acesso ao redondo uma vez por mês, enquanto tem que ficar trocando fralda às 3 da madrugada. Depois Tom vai embora. E mais tarde na cama, os dois ficam olhando pro nada, enquanto a insônia toma conta. Só que momentos depois, Summer aparece na casa do Tom pra fazerem as pazes, sem promessa de nada. Então dias se passam com Summer contando pra Tom dos namorados que ela teve, como um motoqueiro conhecido como Puma, porque era mais armado que o 007 versão Kid Bengala. E depois o casal vai até o parque pra falar um monte de bosta enquanto tinha um monte de mirim passando. Só que aí no dia 282, o casal vai novamente no home center, dessa vez com a Summer já de TPM. Tipo, dá mó tédio só de olhar a cara desse otário. Puxa, se ao menos ele soubesse onde fica e pra que serve o clitóris? Tom até leva ela pro cinema, mas a mulher continua na bad e sai chorando. Então dessa vez, Tom leva Sam pra comer panquecas, onde do nada a mulher diz que eles deviam terminar porque ela tá confusa. Tom obviamente não aceita o término dando início a um DR. Mas aí bem no meio da DR, o TDAH toma conta da Sam e ela começa a falar sobre panquecas. E cansado de fazer papel de trouxa, Tom levanta e decide ir embora. Então Summer implora que ele fique dizendo que eles ainda podem ser melhores amigos. E óbvio que Tom nem precisou falar que se ela quiser um amigo, que adote um cachorro. Então após o término, Tom passa os próximos dias com a aura mais broxante que o desempenho da calculadora da Xuxa tentando rodar Devil May Cry no Ultra. E quem tenta tirá-lo da bad é a Mirim Coach, dizendo que talvez a mulher terminou com ele porque tava de TPM. De qualquer jeito, Tom volta pro emprego chato. Nessa hora, Summer já havia pedido demissão, mas logo Tom recebe um e-mail da Sam perguntando se ele já havia superado ela e tava pronto pra voltar pra friendzone. Tom ignora e vira lobo solitário indo pro cinema sozinho. E o chefe que havia percebido essa mudança, ao invés de motivá-lo, manda Tom usar essa energia negativa pra escrever cartazes de funeral, o que é uma ideia genial se você parar pra pensar. Já no outro dia, Tom fala que odeia a Summer e todas as características nela que ele havia elogiado antes. Algumas semanas depois, Tom tenta superar a X marcando de sair com uma ruiva do Tinder, mas aí ele resolve estragar tudo dizendo que não quer nada com a ruiva porque não para de pensar na ex. E momentos depois, a ruiva que só queria sentar na madeira que não é feita de árvore, se é que você me entende, é obrigada a fazer papel de terapeuta enquanto ouve o macho broxa choramingando pela cremosa. E a coisa só piora pra ela quando Tom decide choramingar no microfone, causando uma baita vergonha alheia na ruiva que decide fugir do date, prometendo que nunca mais vai marcar de sair com alguém num aplicativo. 1 mês e 4 semanas depois, Tom já tava se recuperando e até indo pra um casamento de uma colega. Só que do nada ele passa pela Summer, que também tava indo pro mesmo lugar que ele. Tom até tenta dispensá-la, mas a gadice fala mais alto. Então durante a viagem, os dois voltam a ter a mesma sincronia do início. E no casamento, os dois até dançam como um casal da Disney. Mas depois Summer convida Tom pra uma festa que ela vai dar na casa dela. E na volta, Tom faz cosplay de travesseiro da Summer. Então após alguns dias, Tom vai na casa da mulher confiando que ela finalmente caiu no seu papinho justo. E pra nossa surpresa, ele tava certo, pois a mulher recebe ele com um beijo e de seguida um abraço após ganhar esse livro de presente. Depois eles vão pro lado de fora pra continuarem a conversa super sincronizada. E de algum jeito, essa conversa fez a Summer pegar fogo e se molhar por baixo ao mesmo tempo. Então ela leva Tom pra dentro pra mostrá-lo a goiaba perseguida. E mais uma vez o amor venceu todas as barreiras. Fim. Você não achou mesmo que ia terminar desse jeito, né? Pois a verdade é que tudo isso só aconteceu no mundo plutônio da cabeça do Tom. E a realidade é que ao chegar, Summer só recebeu ele com um abraço e depois só colocou a mão no colo quando recebeu o livro de presente. E no exterior, ele só soltou um discurso broxante do porquê escolheu um emprego CLT chato que paga mal, ao invés de seguir seu sonho como arquiteto. Momentos depois, a insegurança tava tomando conta, enquanto ele via a Summer apresentando o primo baiano dela pro ricaço de terno que provavelmente é o namorado dela. E pra piorar, mais tarde ele vê a morena mostrando o anel de noivado pra amiga. E sabe qual é a pior parte nisso, Tom? É que o noivo dela deve ser um ricaço dono de Ferrari. E ele deve ser muito
muito mais alto que você, mais bonito que você e pior, com a madeira maior que a sua. Enfim, após esse choque de realidade, Tom sai da festa com uma aura tão broxante que manda a textura do filme pro Vasco. E olha que todo filme que já resumi sempre tem aquele protagonista que uma hora fica com a testosterona de um Vasco, mas o Tom conseguiu se superar. Então, após vários dias comprando comida de roupão e enchendo o saco de casal que já leu Namoro Blindado, Tom finalmente volta pro trabalho, onde na reunião ele resolve se soltar dizendo que o amor é só uma fantasia arquitetada pelo sistema para cegar e tirar dinheiro de gente trouxa. Mas na real não passa de um sentimento que ocorre através de várias reações químicas bombardeadas pelos nossos hormônios que de forma indireta nos obrigam a ir atrás da fêmea só para dar continuidade à espécie. Depois Tom sai pedindo demissão. Então mais dias se passam e Tom se encontra com a Mirin Coach e na tentativa de consolo diz que as amigas dela estão querendo ele. Mas acontece que Tom não é um militante da Deep Web e diz que elas são só peixinhos de aquário para evitar virar matéria do Cidade Alerta. Então a Mirin diz que ele tá desse jeito talvez porque tá deixando a nostalgia fazer ele pensar somente nos momentos bons e não no que o relacionamento foi como um todo. Tom então começa a se lembrar dos momentos chatos em que ele tinha que aguentar a Summer estando de TPM. Por isso, depois de alguns dias, Tom resolve entrar no modo caverna sincronizado com o Lofap nível hard. Enquanto a Sam tava casando com o Ricasso no mesmo momento, Tom tava levando dias pra fazer esse desenho brabo que certamente o ChatGPT pago consegue fazer em menos de 3 minutos. Dias depois de sair do modo caverna e meter os currículos, Tom resolve tirar um tempo pra relaxar e agachar num universo agradecido. Mas aí Summer, que ainda não tava satisfeita, aparece pra esfregar na cara do corno que agora ela tá casada com um personagem de Dark Romance que ficou rico vendendo e-book pra home broxa de como fazer as mulheres gozar na base do clitóris. Então Tom pergunta por que ela dançou com ele se já tinha outro namorado. Summer diz, porque sim e foda-se, do tom de quem só fez isso pra inflar o ego. E depois Tom critica ela por ter dito que não queria ser namorada de ninguém no início, mas agora é esposa de alguém. Então Summer diz que já havia se convertido com o papim Blue Pill no jutsu dele, e que o único problema é que ela não via nele nada mais que um amigo. Diferente, claro, do gozão de 1,90 que ela casou. Depois Summer vai embora. Já no dia 500, Tom vai numa entrevista de emprego, onde conhece sua concorrente gasosa chamada Autumn. Após uma pequena conversa constrangedora de rivais, Tom resolve virar a página antes de subir, chamando Autumn pra sair. De início a mulher manda ele passear, mas logo ela lembra que já tá nos 30, o que significa que seu poder de escolha tá chegando ao fim, por isso muda de ideia e aceita sair com ele. E desse jeito, Tom encerra a saga do verão, dando início à saga do outono, como o nome da mulher já diz. Pra você que assistiu o filme e acha que o roteiro pecou ao fazer Tom não ter aprendido a lição, ao invés disso, ter feito ele simplesmente colocar a culpa no verão e pular pra outra estação, relaxa que logo logo o inverno vai estar chegando. E aí ele vai conhecer a morena com o coração mais frio que vaso de banheiro no inverno. E quando a mulher trocá-lo pelo sertanejo galã chepeado gozão no show ao vivo, é aí que ele vai resolver virar Red Pill Coach que fica indo nos podcasts pra falar que mulher é tudo maquiavélica, manipuladora, que só vai te deixar pobre. Fim.